Abrisse comigo a palavra de Deus nessa noite, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, aproveitando que você já está de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem eu sei que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Até aqui. Senhor nosso Deus, eu quero, Pai, fazer uso da Tua palavra nessa noite, para falar sobre coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, com aquilo que enfrentamos, as dificuldades, os problemas que às vezes nos vêm de maneira repentina e que nós não estávamos esperando, e que temos, Pai, que diante deles tomar atitudes de fé. Fala conosco nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Restaura-nos e prepara-nos para que nós sejamos aprovados quando tivermos que passar pelas provas. Que esta igreja, ó Deus, o Teu povo, seja um povo preparado para dar testemunho do seu crer, da sua fé em Cristo Jesus, não quando tudo vai bem, porque aí até o ímpio diz glória a Deus, mas principalmente quando nós passarmos pelos dias que nós gostaríamos de não passar. Fala, Senhor, nessa noite e prepara o nosso coração, porque amanhã é segunda-feira, começamos mais uma semana de lutas e trabalhos e precisamos, ó Deus, que essa palavra esteja ardendo em nossos corações e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? O grande desafio dos nossos dias é manter a fé e a confiança que nós precisamos manter nas promessas de Deus. Mas eu não falo de uma fé qualquer, eu acredito em Deus. Não estou falando dessa fé. Eu estou falando de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, uma fé capaz de suportar as dificuldades e a espera do tempo, porque tem algumas pessoas que até creem, mas a sua fé, ela dura pouco tempo, ela não é capaz de esperar, não é capaz de dizer, eu vou esperar até receber a resposta da parte do meu Deus, porque muitas vezes no processo de espera, alguns cristãos abdicam da fé e vão dar ouvidos a outras coisas, a outras circunstâncias, vão ser movidos pelos ventos contrários, vão ser movidos pelas opiniões. Fulano deu uma opinião e mexeu com a minha vida. Queridos, uma fé em Deus autêntica e saudável, ela precisa ser capaz de superar esse tempo. Essa fé tem que nascer com base na palavra de Deus. O que eu vejo hoje, muitas pessoas dizendo que creem em Deus, mas a sua fé é baseada nos gurus, é baseado nos homens que, usando da palavra, mas não são fiéis à palavra, deturpam a palavra para criar um tipo de fé que não é a verdadeira fé. Hoje nós temos muitos orientando e até usando a palavra de Deus, mas lá no meio do ensinamento da palavra,
colocam teorias, filosofias humanas, argumentos humanos, que o apóstolo Paulo disse que na verdade não servem para nada, a não ser para suscitar confusão. Mas eu falo dessa fé que nasce na palavra. Como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Sempre busque isso. Senhor, eu não quero ouvir nada que seja relativo à fé, que não seja baseado estritamente na tua palavra. Porque o que a gente vê hoje é muita gente falando, mas às vezes palavra de Deus quase nada. Muita teologia, muita confissão positiva, teologia da prosperidade, né? Palavras para mexer com o ego das pessoas, para massagear o ego, para a pessoa sair do culto se sentindo bem, e muitas vezes sair do culto se sentindo por cima, quando na verdade a palavra de Deus, às vezes, para nos colocar em cima, ela tem que nos humilhar, ela tem que nos colocar na nossa posição. Irmãos, nós não somos nada diante de Deus, mas hoje a gente vê muita palavra por aí que é colocando o homem como se ele fosse o próprio Deus, como se ele fosse a própria imagem de Deus no que tange a autoridade que deve ser somente dele. O que a gente vê hoje, irmãos, é uma fé que não é capaz de superar as dificuldades. Por quê? Porque essa fé é de papelão, essa fé é de um material muito frágil. A fé em Deus genuína, queridos, ela precisa ser acompanhada de obediência à palavra de Deus, porque se a fé não é acompanhada de obediência à palavra de Deus, eu digo a você que talvez a nossa fé possa ser até demoníaca, porque os demônios creem e tremem diante da palavra de Deus. A diferença é que eles não obedecem. A diferença é que eles não se submetem à palavra de Deus. Eu vejo cristãos hoje dizendo, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, mas quando chega na hora de obedecer, aí vai ficar difícil. Jesus chamou a atenção daqueles que o chamavam de Senhor, e disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu vos mando? E hoje, irmãos, nós encontramos muita gente assim, dizendo que crê em Jesus, que crê em Deus, que crê na palavra de Deus, às vezes até cantando louvores a Deus, mas quando chega na hora de obedecer, não conseguem obedecer a Deus, e aí se colocam em condição semelhante à dos demônios, que creem e até tremem, só não obedecem. A fé em Deus, queridos, ela precisa ser acompanhada de obras, precisa ser acompanhada de atitudes, né? Tem muita gente que tem uma fé vazia, uma fé abstrata, né? Uma fé que não se concretiza em tomadas de posição, né? Aquela coisa de amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu vejo isso, e quando na verdade Deus está dizendo, meu filho, não é amanhã não, é agora. O que você vai fazer? Qual é a atitude que você vai tomar? Que posição você vai se colocar? Nós vivemos um mundo hoje, queridos, que a todo momento nós somos exigidos. A sociedade brasileira hoje está sendo varrida por uma série de ideologias malignas, demoníacas. E eu vejo alguns cristãos, desculpa a expressão, amarelando diante dessas filosofias, e às vezes, aquele sorrisinho, né? É bom não discordar, porque a gente vai ficar politicamente correto. O verdadeiro cristão não está preocupado se ele é politicamente correto. É aquele cristão que olha para a palavra e diz assim, o que está na palavra? O que está escrito aí? Aí está escrito que isso é pecado, então é pecado. Não, mas hoje, não tem hoje. Não tem mudança, não tem sombra de variação. O problema, irmãos, é que aquilo que era pecado no passado, hoje, muitos estão dizendo, não, isso não é mais, é porque para aquele tempo e tal. Irmãos, mentira vai ser pecado para sempre. O ódio, o rancor é pecado, e não tem Antigo nem Novo Testamento para mudar isso. A vaidade é pecado, o orgulho humano, o coração cheio de orgulho, que não se quebranta, que não se coloca diante de Deus, que não diz, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, isso é pecado. O adultério, a prostituição, mas é sempre pecado.
O homossexualismo está na palavra de Deus, a sodomia é pecado. Não, mas não pode falar, porque isso vai ferir algumas pessoas e tal. Irmãos, eu acho que chegou o momento, e é chegada a hora no Brasil, do povo de Deus tomar atitudes de fé. Eu creio em Deus, então creio. Se eu creio, eu obedeço. Que fé é essa que não nos leva à obediência? Tiago chegou a dizer: mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. O que está faltando hoje, irmãos, é pessoas que tomem posição diante de um momento de impasse. No dia de hoje, aliás, esse movimento começou no dia de ontem, tá? Um determinado desembargador que pegou o recesso aí, né, dos juízes, está tirando um serviço de suplente, né, na folga dos demais. O camarada simplesmente fez lá um despacho, soltando o Lula da cadeia. Assim, não, é que ele está sendo humilhado, porque as condições da cadeia não estão boas e tal, ele não está sendo ouvido, os advogados dele não estão sendo ouvidos e tal. Irmão, o cara está preso, está julgado, está condenado por um colegiado. E esse desembargador pegou e deu um despacho soltando, mandando soltar o Lula, mandando a Polícia Federal, deu uma ordem para a Polícia Federal soltar ele. Alguém tinha que se pronunciar. Tá? E como sempre, não tem muita gente para se pronunciar numa hora dessa. O digníssimo Moro foi lá e disse: não pode soltar, porque ele está preso pela decisão de um colegiado, de um juiz de primeira instância, um colegiado de segundo e por decisão do Supremo Tribunal Federal, que já teve várias petições e foram negadas. Mas eu acho interessante o seguinte: quantos juízes poderiam tomar essa posição? Quantos juízes no Brasil poderiam se levantar e dizer para alto lá, a justiça agora não vale mais nada? Na semana passada, soltaram outro condenado de 30 anos, Zé Disseu, e nenhum juiz falou nada. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A nossa nação precisa de homens e mulheres que tomem atitudes de fé e de obediência à palavra de Deus. Há momentos que você tem que segurar no ombro de uma pessoa quem você ama, seu filho, por exemplo, e dizer assim: filho, papai, mamãe, ama você, mas você está errado, você está contradizendo a palavra de Deus, e eu não vou poder acompanhar você nessa decisão que você tomou. Mas aí meu filho vai ficar zangado comigo, e aí ele vai sair de casa, e eu tenho que dar um jeito de ele sentir que eu estou com ele. Como com ele? Como com ele? Irmãos, nós encontramos problemas na nossa vida hoje, em determinadas circunstâncias, e passamos por alguns problemas, porque está faltando atitudes de fé. Aquela mulher foi a Jesus, ao juiz, e disse: julga a minha causa. O juiz nem aí. E ela continuou gritando e dizendo: julga a minha causa. Ao ponto daquele juiz dizer: não tem jeito, essa mulher é persistente. A verdadeira fé, irmãos, ela precisa ser uma fé que passa pelo teste do tempo e da perseverança. Hoje tem muito crente que está na condição de desigrejado, porque a fé dele não foi capaz de suportar o teste do tempo. Durou até um certo tempo, mas por problemas, né? Mas por dificuldades, mas aconteceram circunstâncias. Tudo isso a palavra de Deus diz que vai acontecer. Dificuldades, circunstâncias, problemas, lutas, imprevistos, injustiças. Mas qual é a fé que nós temos em Deus? Ela seria capaz de suportar o teste do tempo, o teste da perseverança que essa viúva enfrentou? Você não acha que alguém deve ter chegado no ouvido dela e dizer assim: minha filha, você está perdendo tempo. Esse juiz aí está nada, ele não está nem aí para ninguém.
Esse cara não teme a homem nenhum, você vai ficar gritando até morrer, ele não vai te atender. E a mulher disse: não quero saber. Quantos que o Senhor Jesus curou, que eram homens que não tinham mais esperança? Aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí vai um discípulo e diz: cala a boca, está atrapalhando o mestre. Pô, insistente esse cara. Jesus, filho, a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais. Hoje a igreja, irmãos, está precisando de pessoas que gritem cada vez mais. Não é gritar no sentido de berrar, mas gritar no sentido de não se calar, no sentido de não concordar, no sentido de não fazer aliança com o pecado. Tem gente que, por não suportar o teste do tempo, sai da igreja. Por não suportar o teste do tempo, namoram e casam errado. Ah, não, mas eu não posso, já está passando do tempo, a minha idade e tal, o Senhor sabe, ele não é crente, ela não é crente, mas Deus abençoa e tal, e embarca na primeira canoa furada que aparece. Tem gente fechando péssimo negócio, sabe por quê? Porque a voz de Deus estava lá, calada. Deus tem momento da nossa vida que Deus não fala. Ele se cala. Mas quando ele se cala, nós temos uma voz que nunca para de falar, que é a sua palavra. Quando você orar por alguma coisa e parecer que tem um silêncio no céu, parecer que tem um silêncio da parte de Deus, eu estou há um tempo já orando, clamando, não vejo. Tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta a esperar. Eu já aprendi uma coisa: quando há um silêncio da parte de Deus, é para a gente não tomar decisão naquele momento. Esperar mais um pouco. Até o momento que Deus vai e diz assim: vai meu filho, vai minha filha, agora é o momento, toma a decisão. Eu sou contigo. E aí quando você faz isso, você faz no momento certo, na hora certa, pelos motivos certos. E aí você foi aprovado no teste do tempo. Eu vejo pessoas hoje sendo enganadas por falsos profetas por causa dessa ansiedade. Aquela coisa de: Senhor, eu preciso uma decisão, alguém tem que falar comigo. Aí vai lá um falso profeta, dá uma profetada, e a pessoa: é de Deus coisa nenhuma, irmão. Quando o povo de Israel foi vencido pelo exército da Babilônia, e estavam sendo levados cativos para a Babilônia, não faltaram os profetas para dizer ao povo de Israel aquilo que eles queriam ouvir. Não, fica tranquilo, gente, aí Deus está no comando. Vocês vão para lá, vão passar uns diazinhos lá na Babilônia, coisa pouca, e vão voltar. E era tudo que eles queriam ouvir, né? Vamos, mas vamos voltar rápido. Quem queria ficar longe da família? Quem queria ficar longe da sua terra, perder sua casa, perder seu campo que plantava, perder seus negócios? Ninguém queria perder. Mas o homem de Deus se levanta e diz: não vai ser tempinho não. Serão 70 anos que vocês vão passar lá. Pois vocês cheguem lá, construam casas, plantem pomares, realize o casamento dos seus filhos, povo de Deus com povo de Deus, porque vocês vão passar lá 70 anos, disse o profeta Jeremias. Queridos, muita gente não quer ouvir essa palavra não, essa palavra foi dura. 70 anos? Não espera isso tudo não. Deus está errado. Irmãos, nós temos hoje um evangelho sendo pregado, que é o evangelho do imediatismo. Tem que ser agora, que se Deus não fizer, Ele não é Deus. Eu tenho que estalar o dedo assim, a coisa tem que acontecer. Afinal de contas, eu sou de Deus, e Deus disse que aonde eu chegar, vou arrebentar a boca do balão. Amado, acorda. Povo de Deus, acorda. Houveram momentos na história que os nossos irmãos em Cristo foram parar na boca dos leões. Foram pendurados em cruzes, caminho afora de Roma. Durante todo o tempo da história da igreja, a igreja foi perseguida. Muitos perderam a vida e continuam perdendo nos dias de hoje.
Esse evangelho, sabe, do triunfalismo, que não permite ao crente passar nem pela dificuldade, porque se ele passar é porque está em pecado. Crente em luta porque está em pecado. Quem disse? Quem disse? O apóstolo Paulo ficou doente, nem a isso ele atribuiu os pecados a Deus. Muitas vezes ele foi fustigado, como já preguei aqui, com vara, foi chicoteado, foi preso, foi maltratado. E ele mesmo disse: alguns atribuem as minhas cadeias a tribulações, mas outros estão entendendo que as minhas cadeias em Cristo têm colaborado para o crescimento do evangelho. E muitos ousam pregar com desassombro a palavra de Deus, porquanto vê em mim a uma pessoa que os anima. Eu vejo pessoas hoje que não estão preparados para entender o que é a verdadeira fé. A fé em Deus, querido, quando ela é alicerçada na rocha, que é Cristo, ela jamais negocia valores éticos, morais e espirituais. Eu vejo crentes hoje negociando. Não, isso aqui dá para abrir uma concessão, isso aqui não é bem assim, Deus, né? Tem que entender que os tempos mudaram e tal. Quando você vê Daniel e os seus 3 amigos entrando na Babilônia, junto com o povo de Israel, que foi levado cativo para lá, esses 4 rapazes, eram rapazes, novos ainda, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, ponto. Mas vem cá, mas não dá para fazer? Não dá. Não, mas toma só um pouquinho do vinho aí e tal. Vinho bom, rapaz, vinho do rei, vinho do homem mais poderoso da face da terra, porque o rei da Babilônia naqueles dias era o homem mais poderoso. O império que estava comandando naqueles dias era o babilônico. Não era o romano que ia nascer depois. No entanto, ele disse: não quero esse vinho. Mas que tem de mal, rapaz? O vinho não vai te matar, não. Não é pelo teor do vinho em si, como bebida, mas é pelo que ele significa, porque Daniel sabia que aquele vinho e aquela comida toda que era servida, vinda da mesa do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, ele sabia que era comida sacrificada a ídolos. Antes de chegar às mãos dele, era colocado lá nos altares dos ídolos e depois levado para eles comerem. Eu vejo crentes hoje que faz vista grossa, sabe? Eu não quero nem ver. De onde vem esse dinheiro? Não quero nem saber. Estão me pagando, eu estou recebendo. De onde vem essa mercadoria que custa menos da metade do preço? Não quero nem perguntar. É roubo, é desvio. De onde vem essa nota? É fria. Amados, alguém que negocia a sua fé através de valores éticos, morais e espirituais deturpados, é alguém que ainda não entendeu o processo de Deus. Um belo dia, os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram colocados contra a parede. E aí? Ou vocês adoram a imagem de ouro que foi levantada pelo rei, de si mesmo, ou vocês vão parar na fornalha. Escolhe aí. Eles disseram: olha, o Deus que nós servimos, Ele tem poder para nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser livrar, independente se Ele vai livrar ou se Ele não vai livrar, nós não adoraremos a imagem de ouro que foi levantada. Sabe o que é isso? É não negociar fé. Irmãos, o povo de Deus tem que tomar posições de não negociar a fé. A fé é inegociável, seja com quem for. Ah, mas é o fulano, é o Beltrano, é inegociável. Era o rei da Babilônia, irmão. Eu vejo cristãos hoje que negociam a sua fé com o político, com o influente, com o artista, com o show. O coração já não está mais em Deus.
O coração já não está mais na palavra de Deus, mas está no dinheiro, que é a raiz de todos os males. O seu Deus agora não é mais Deus, é Mamon. Por isso que alguns não conseguem nem ser dizimista. Tem dificuldade de entender isso. Tem dificuldade de entender o processo que Deus criou para nos abençoar através do dízimo. Não consegue entender. Tem a mente cauterizada. Mas aqueles que têm uma fé genuína, sabem que quando Deus falou, provai-me nisto, meu Deus, se Deus chegou a falar isso a respeito do assunto, é porque o assunto é sério. Senão Ele não tinha falado isso. Você não vê Deus falando provai-me nisto na Bíblia assim, por motivo qualquer, à toa. Não, quando Ele chegou a falar, é porque o assunto é sério. Eu vejo pessoas hoje que querem servir a Deus, mas que não sabem suportar as adversidades quando elas chegam, sem negociar a sua fé, seus valores éticos, morais e espirituais. E por todos esses motivos, Satanás tem trabalhado fortemente para destruir a nossa fé em Deus. Você sabia que o diabo não se incomoda muito se você vem e frequenta uma igreja? Isso não incomoda muito ele, não. O que incomoda mesmo a Satanás, deixa ele furioso, é quando você sai pelas portas da igreja para viver a fé que você professa aqui dentro. Isso faz ele temer e tremer. Não é você vir ao templo, mas é o número daqueles que saem do templo para servir a Deus, viver a sua fé, sem negociar. Não tem negócio, é inegociável. Não tem barganha. Aquela viúva insistiu, não negociou a sua fé, a sua coragem. Ela foi destemida diante daquele juiz, até que o juiz iníquo, teve que ouvi-la. Se um juiz iníquo é capaz de ceder à pressão de uma viúva pobre, que não tem nenhuma influência na sociedade contra ele, mas simplesmente pela sua perseverança, quanto mais o nosso Deus nos ouvirá quando estivermos pleiteando diante dele as causas da nossa vida. Satanás tem mexido muito na área de escândalos, de crises, de traições, causando medo e provocando uma angústia que cumpre também a palavra de Deus, que diz que nos últimos tempos viria uma angústia qual nunca houve desde que há mundo. E a gente está vivendo essa angústia. O medo de sair de casa, o medo de colocar os filhos na escola, o medo de um filho que agora vai para a noite estudar porque vai fazer uma faculdade à noite, o medo de estar na casa de Deus, a insegurança das ruas. Eu vejo que isso tudo é para provar a nossa fé. Mas a fé que não é provada, ela nunca vai ser aprovada. Porque se a gente quer ser aprovado, só tem um jeito, irmãos, é passar pela prova. Eu nunca vi ninguém que não fez a prova e foi aprovado. Para ser aprovado tem que fazer a prova. E a prova é dar prova da nossa fé, que você realmente confia nas promessas de Deus, que você sabe que você verdadeiramente crê em Deus conforme a sua palavra. Tomarmos atitudes na nossa vida diária que comprovam isso. Isso jamais poderá nos impedir de herdarmos as promessas de Deus. Tem promessas de Deus para a nossa vida. Satanás sabe disso. Por isso ele tenta, fazer com que você negocie a sua fé. Porque quando você negocia a sua fé, você negocia a promessa. Veja o que aconteceu com Esaú. Era dono de uma promessa. Ele era o primogênito. Ele tinha direito da bênção da primogenitura. Ele tinha direito a uma bênção especial do seu pai. Ele tinha direito a herdar porção dobrada na herança entre os seus irmãos. Ele tinha direito de substituir a autoridade do pai quando seu pai não estivesse mais ali. Ele seria o patriarca da família. Tudo isso o primogênito tinha direito. Mas naquele dia que Esaú vendeu tudo isso e negociou com um prato de comida,
Ele perdeu tudo. E depois ele desesperou. Quando o pai morreu, antes do pai morrer, deu a bênção para o seu irmão Jacó. Quando Esaú soube, ele entrou em desespero. Não adianta entrar em desespero, não, mano. Negociou, já era. Se você fizer um negócio, você entregou para Satanás, agora é dele. Você fez um negócio. Satanás diz: olha, eu quero o teu galho, eu resolvo o teu problema, mas eu te dou a bênção para lá e você me passa a promessa para cá. E aí você negocia o imediato, entregando a eternidade. Você acha que isso é um bom negócio? Negociar o imediato, entregando nas mãos do diabo a nossa eternidade? Saul achou que era, Esaú achou que era. Sabe por quê? Sabe o que ele disse para o irmão? De que me adianta a bênção da primogenitura se eu estou morrendo de fome? Passa para cá esse prato de comida, é agora. Irmãos, esse é o problema. É negociar o eterno por um prato de comida. É negociar o eterno por um lucro a mais. Um dinheiro por fora. É negociar o eterno por um adultério. É negociar o eterno por um divórcio. É negociar o eterno entregando a sua própria condição de ser chamado filho de Deus. Esse é que é o problema. Por isso, queridos, hoje, a grande luta de cada cristão é preservar a sua fé. E você poder dizer assim: eu sei em quem eu tenho crido. Ninguém vai ter poder de me afastar de Deus. Nada vai me afastar de Deus. Não vai ser a angústia, a luta, o perigo, a espada, a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, principados, coisas do presente, coisa do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor do meu Deus, porque eu creio nele. Não tem negócio. Várias vezes, querido, na minha vida, na minha caminhada com Deus, a minha vida pessoal, não estou falando da minha vida pastoral, pública, não, porque em primeiro lugar está a minha intimidade com Deus. Se eu perder isso, acabou o resto. Em várias vezes eu senti pressões malignas, e eu tive que falar. Tem vezes que você tem que falar audivelmente, porque o diabo não sabe o que está dentro do seu coração, só Deus. Enquanto você não fala, enquanto você não verbaliza, Satanás não sabe. Antes de você verbalizar, Deus sabe. Mas Satanás não é onisciente. Para ele saber, ele tem que ver ou você tomando uma atitude ou você falando. E várias vezes na minha vida eu tive que fazer uma oração em voz alta. E disse mesmo: diabo, eu estou fazendo essa oração em voz alta que é para você ouvir. Ouça bem o que eu vou te dizer. Eu estou vendo a pressão, está forte, está grande, está fácil não, a luta está grande. Mas se você ficar no meu caminho, eu tenho autoridade para pisar na sua cabeça. Tenta para você ver. Não tem negócio, não vou negociar, não vou voltar atrás, não vou aceitar esse joguinho que você está fazendo. Você está perdendo o seu tempo. Quando você toma uma posição assim, os demônios se afastam, os anjos de Deus vêm e te servem, porque você venceu. Mas quando você negocia, Deus não está vendo, né? Não tem irmão nenhum aqui, o pastor não está aqui, não tem ninguém aqui. Que mal tem? Amados, é chegada a hora da colheita. E os da fé são aqueles que vão perseverar até o fim. E a Bíblia diz que estes serão salvos. Não tem negócio de não é, faz, não faz.
Nós estamos vivendo um país, irmãos, o Brasil está hoje um país muito esquisito. Nós estamos vivendo numa nação estranha. Coisas que estão acontecendo aqui não são normais, não são normais. Poderes da nossa nação, tanto executivo, quanto legislativo, quanto o judiciário. E hoje o judiciário, irmãos, está extrapolando. Durante muitos meses do ano passado, ano 2017, foi uma discussão tremenda na nossa sociedade sobre coloca ou não coloca nas escolas a ideologia de gênero como uma matéria a ser ministrada. E aí essa luta começou no Senado, passou para o Congresso Nacional, a Câmara Federal, foi para as câmaras estaduais, chegou nas prefeituras, nos conselhos municipais de educação. Isso foi discutido nos plenários municipais, junto com os vereadores, com representantes do Ministério da Educação e com representantes dos pais, com os pais presentes. E na maioria esmagadora dos municípios brasileiros, essa ideologia de gênero maldita foi, negada, foi recusada. Agora, o ministro do Supremo, o digníssimo Toffoli, tinha que ser ele, deu uma martelada e disse, não, essa decisão tomada é inconstitucional, não pode. E numa martelada de cima para baixo, ignorando toda a Constituição que diz que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, ele deu uma martelada e diz que vai sim, vai ter ideologia de gênero nas escolas. Eu sei que isso vai cair, irmãos, vai cair porque é uma decisão monocrática. O pleno do STF não vai aceitar isso. O plenário vai recusar. Mas sabe o que eu fico pensando? É na audácia que esses homens têm. Eu fico pensando na postura que um homem desse tem, de ignorar tudo que foi feito nas câmaras municipais, estaduais, federais, Senado, e dar uma martelada sozinho e dizer, vai ser assim. Você sabe que tem uma coisa que eu admiro nessa gente? Coragem. Eles são destemidos. O que está faltando hoje no povo de Deus, coragem, para assumir essa palavra. Eu creio nesta palavra que está aqui. Ah, mas é na palavra, é na Bíblia. Não, mas aí vão fazer o quê? Sei lá o que vão fazer comigo. Eu creio no meu Deus. Pronto, a palavra está aqui. Ah, mas aí você vai ser perseguido. Jesus foi, Paulo foi, Pedro foi, a maioria dos discípulos morreram decapitados, enforcados, queimados. Só teve um que morreu de velhinho, foi João, na ilha de Patmos, porque Deus conservou por causa do livro do Apocalipse. E ficam os crentes hoje procurando um jeitinho de ser maleável. Os amigos de Daniel foram maleáveis. Eu tenho certeza que os colegas de Daniel foram para o ouvido dele, cara, você está sendo muito intransigente. A gente já está aqui e veio contra a vontade. Nós fomos exilados da nossa terra. Chegamos aqui, vamos viver uma vida de rei. Vamos comer da comida do rei. Tu está criando problema, rapaz. Come logo essa comida do rei, bebe esse vinho dele. Eu fico pensando como é que ficaram os amigos de Daniel quando todos eles tiveram que tomar água e comer legumes. Porque Daniel disse assim, faz uma prova. Nós vamos comer água, beber água e comer legumes durante um tempo. Aí observa a nossa aparência. Se a gente ficar feiozinho, raquítico, né? Anêmico, aí a gente come a comida do rei, não tem problema não. O copeiro, o cozinheiro-chefe disse, tudo bem, vamos fazer a prova. Eu gosto de prova, irmão. Só pode ser aprovado quem passa pela prova. E aí, no final dos dias, o copeiro, o cozinheiro do rei, olhou assim, pô, Daniel e seus amigos são mais bonitos, são mais fortes, são mais robustos. Está determinado o cardápio. A partir de hoje é legume e água para todo mundo. Você acha que os amigos de Daniel gostaram disso, os outros jovens? Queriam comer o fígado dele.
razão pela qual ele foi parar na cova dos leões e os seus 3 amigos que estavam com ele foram parar na fornalha. Complô. Se levantaram contra eles, foram os próprios amigos dele que fizeram isso. Os conterrâneos, os compatriotas. Talvez alguém dentro da sua casa vai se levantar contra você quando você disser: eu creio na palavra de Deus. Mas você tem que determinar quem que você serve. E em quem que você crê. Nas promessas de quem você está esperando. Eu quero nessa noite orar. Com base nessa palavra. Porque talvez hajam irmãos aqui, irmãs, que estão enfrentando grande luta. Você está pensando já há um tempo em desistir. Porque você ora e ainda não veio a resposta de Deus. Estão fazendo pressão contra você, parece que quem faz pressão está vencendo e você está perdendo. Você está passando por situações que você já podia ter resolvido se você aceitasse fazer o joguinho. Mas você não aceitou. E isso está sendo uma grande luta para você. Mas se você quer hoje, nessa noite, reafirmar sua fé em Deus diante dessas lutas, eu queria que você tomasse uma atitude para dizer para Deus nessa noite: Senhor, haja o que houver, eu sou teu, eu te pertenço. A minha vida é tua. Eu não vou negociar, não tem negócio. Fica de pé onde você está. Você que hoje passa por uma grande tribulação e você tem que fazer uma escolha, e essa escolha é muito difícil, mas você quer escolher o que é de Deus para a sua vida. Você está tomando uma atitude diante do problema que você está enfrentando. Às vezes vem conselhos, vem palavras, vem pessoas tentando te dissuadir de obedecer a palavra de Deus. Mas você hoje está tomando uma posição diante de Deus nas lutas que você tem passado. Fica de pé onde você está e nós queremos orar. Porque esse culto foi para falar com você. Esse culto Deus separou para dizer: eu tenho visto o que você está passando. Você não está sozinho, não. Você não está largado nesse mundo, não. Você não está desamparado, não. Ah, Senhor, só eu sei. Quando eu coloco a cabeça no meu travesseiro, as lutas que eu estou passando, parece que ninguém me entende. Ninguém sabe o que está dentro de mim. O Senhor está dizendo nessa noite: eu sei, meu servo, minha serva, que você está passando. A luta que você tem passado, às vezes contra o próprio pecado. Como você mesmo pode dizer aquilo que Paulo disse: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas eu vou dizer a você que não quer desistir dessa luta, dizendo: Senhor, não desisto, eu quero andar no teu caminho, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero ceder às pressões nem de mim mesmo, nem do meu próprio coração, que às vezes é enganoso, desesperadamente corrupto, como diz a tua palavra. Fica de pé onde você está. Atitude e decisão é uma coisa, parece duas, não é? Mas uma não pode viver sem a outra. Eu recebi um convite para ir para Finlândia, filho. Irlanda. Morar na Irlanda. O pastor disse assim: venha, pastor, traga sua família. Júlio não foi, não. Eu, nem Vanessa, nem as garotas. Eu e a Leia só. Aí eu falei: pastor, toda despesa é nossa, disse ele. Você vai morar aqui. Falei: Deus falou com o senhor, pastor? Falou. Quando ele falar comigo, eu vou. Já faz mais de 5 anos isso. Fui convidado a trabalhar nos Estados Unidos como professor de projeção de voz. Deus não me mandou? Não fui. Mas qual hino que vocês gostariam que cantássemos mais 3 vezes? Diga aí qual. Mas eles não disseram sem ovelhas, nem sem orelhas eles têm. Bom, vamos agora. Como é, Maia? Qual é? Meu tributo? Meu tributo? Deus tem plano? É vigília, né, meu? É vigília, né? Tá certo. Pastor, qual é o pedido seu?
Deus, vamos lá então. E agora qual? Hein? Eles ensaiaram, meu. São Pedro não tem ensaiado. Ah, vamos. Uma proposta. É isso. Meu, e as irmãs que cantaram aqui, cadê elas? Cadê elas? Os irmãos cantaram também. Vem aqui. Suba aqui rapidinho, sorrindo. Sorri, rapaz. Fica mais bonito sorrindo. Ô, maestro. Eu queria
queria cantar com o grupo meu tributo. Vamos cantar Não Chores Mais então com o grupo? Vamos? Vocês estão tocando aí? Eu não estou quietinho aí. Estão vendo? Vamos então. Por favor. Pastor, por favor. Eu dei uma palavra um dia desse, com respeito. Eu sei que tem pessoas que precisam disso aí. Eu vou mais longe ainda que vocês. Isso, toque, fundinho aí. Eu dei uma palavra com respeito à família que está dentro e à família que está fora. Lá fora está sua mãe e seus irmãos. Eu não podia entrar, Maria, porque a multidão era grande, não é? Eu não podia entrar. Jesus Cristo disse: minha mãe e meus irmãos são todos esses que fazem que ouvem e que fazem a vontade do Pai. Não é só ouvir, é fazer a vontade. Depois eu desci para orar. Me desculpe que eu vou lhe dizer. Não dou a paz do Senhor a qualquer pessoa e não chamo de irmão qualquer pessoa. Sei que vai estar a vida dele. Se tiver o sangue de Jesus correndo na veia, aí eu dou a paz do Senhor. Fora disso, mas pastor, o Senhor tem, eu tenho para mim. E dou. Em certas condições. Aí, eu disse para orar pelo povo. Ouçam só. E isso se cumpriu em Campos. Semana, né, filha? Semana passada, essa semana? Quinta-feira. E eu disse assim para aquelas pessoas: a família que está dentro ouve, e a família que está fora manda um recado. Com as duas famílias você vai pertencer. Disse para orar. Quando eu vou descendo, tem um senhor esfregando a barba no cangote da esposa e dizendo assim: filha, você sabe que eu te amo muito. Quando eu passei, o Senhor falou: fala para ele. Aqui, ó. Aleluia. Antes de vir para cá, o Senhor falou comigo. Eu chamei ele e falei assim: vem aqui. Falei no ouvido dele assim: você é hipócrita, rapaz. Você engana sua esposa. Você em casa é uma coisa e na rua é outra. E agora você está declarando amor à sua esposa. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Hipocrisia. E comecei descendo. E tinha uma senhora um pouco mais baixa do que o esposo. Esfregava a testa no umbigo dele e dizia assim: meu amor, eu te amo tanto. E declarando amor a ele. Quando eu passei, o Senhor falou: fala para ela. Chamei ela em particular e disse assim: a tua boca, presta atenção, a tua boca está estragando o teu casamento. Tu é uma mulher bocuda. Tá rindo, né? Você fala mais sem medida. Para de ser bocuda, mulher. Porque casamento é um só. Um só, meu. Ela baixou a cabeça, já não declarou mais amor. Eu estou falando isso porque a família está sendo atacada, não é, pastor? Muito atacada. Casamento está banal. O pastor diz: é minha quinta esposa, é minha sexta esposa, é minha sábado esposa e domingo esposa. Segunda, terça, quarta, vai embora. Até domingo. Se tiver feriado também. Ataquemos, maestro. Agora eu gostaria que vocês se levantassem um pouco para vocês cantarem o coro comigo. Vai cantar, pastor? É o quê? Não chores mais. Vamos lá, maestro. Vamos lá. Mulher, não chores mais.
Nós temos um trabalho muito sério, uma viagem a fazer. Eu gostaria que vocês orassem para que o Senhor nos desse vitória. Aleluia. Bico preparado. Sou o teu Deus, o teu amparo. Se fosse sábado, a gente fazia a vigília. Vamos atacar mais. Teu Salvador. Vamos aproveitar e orar pela sua viagem, né?